Oi, gente, como vocês estão? Hoje no vídeo a gente vai falar sobre um teminha que eu acho que vai contra a nossa intuição, contra o que normalmente a gente age. Eu coloquei até o título de Vai doer, mas eu tô aqui, né? Vai doer, mas eu tô aqui. E porque normalmente quando envolve dor, quando a gente vai falar de dor para criança, desde pequenos eventos, quando ela sofre um acidente, quando ela cai, até algo como o luto, a morte, a gente tende a dar uma amenizada, a gente quer poupar e a gente também não suporta ver ela sofrendo, né? Ver ela tão pequenininha tendo que lidar com a dor, com o medo, e muitas vezes a gente não consegue, assim, saber exatamente o que fazer. É, então, é sobre isso que a gente vai falar e tô usando o artigo que eu vou colocar aqui embaixo, o título dele, para caso vocês queiram, quem tem interesse de dar uma lida nele inteiro. Ele fala sobre autoestima, autoconfiança e responsabilidade dentro dessa relação dos pais com filhos. Então, como que os pais é, ajudam a criança a desenvolver esses pilares base, né, que a gente carrega para a vida inteira. Bom, tem um exemplo que eu achei bem interessante que ele colocou aqui, exemplos de interação entre os pais e os filhos que pode melhorar a relação, aumentar a autoconfiança. E um deles fala sobre a dor, que tá assim. Sua dor de garganta só vai sarar com a injeção que o médico receitou. Vou ajudar você. A picada vai doer, mas se você ficar quietinho e molinho, dói menos. Vou abraçar você. Aí ele tem uma descrição depois, exemplo, que fala: a mãe esclarece o que vai acontecer, orienta como o filho deve se comportar para lidar com a injeção, não permite fuga, né? E dá afeto. Então, né, colocando isso como base. Normalmente, a gente, até na nossa própria infância, quando a gente tinha que passar por algo, a gente lembra que sempre falaram pra gente que não vai doer, que é só uma picadinha. E o que acontece? A gente, quando faz isso com a criança, ela vai tomar a injeção e ela vai sentir, né? Não existe uma mágica nisso, de que eu vou falar para a criança, ai, não vai doer, e aí ela simplesmente não sente, né? Ela vai sentir. E quando ela ouve que não vai doer, só que dói, vocês percebem que isso gera uma confusão? Ela passa a não confiar tanto. Ela não vai acreditar mais tanto, porque da última vez que você falou que não ia doer, doeu. Então, é um raciocínio muito simples, mas muito real, né? Muito verdadeiro. Então, o que a psicologia orienta em qualquer situação, gente? E eu sei que isso é uma coisa difícil de enfrentar, tá? Mas o que a psicologia orienta em qualquer situação que envolva dor, como contar uma notícia, quando a criança pergunta uma coisa e você tem medo de contar a verdade para ela, a psicologia orienta a falar a verdade. Sempre, sempre, sempre. Isso não é uma questão moral, só por contar a verdade. É porque realmente, de fato, a ciência mostra que para o desenvolvimento da criança, ela vai ter muito mais base, assim, ela vai lidar muito melhor se ela saber da verdade. Até porque se você tentar amenizar e disfarçar, depois ela vai acabar descobrindo, ela vai saber, ela vai sentir, e aí a confiança que ela vai ter na relação vai acabar ficando um pouco estremecida, porque ela percebe que você ameniza, né? Ela percebe que as crianças, elas são espertas, né? Elas entendem, elas têm um raciocínio, elas são inteligentes e tudo. Esse é um exemplo muito simples de uma injeção, mas que eu achei muito legal a descrição que ele colocou de que a mãe, nesse momento em que vai doer, vai levar uma picada e ela fala a verdade, ela fala assim, olha, você tá doente, né? E a única forma da gente sarar é a gente tomar essa injeção.
Ela vai doer um pouquinho, tá? Ela vai doer, vai ser bem rapidinho, mas assim, é a nossa única solução para você sarar. Então eu vou ficar aqui com você, eu vou te abraçar, me abraça bem forte. Enquanto você toma a injeção, ela me abraça bem forte. Então você mostra um acolhimento muito poderoso, percebe? Que quando você se coloca ali, você mostra pra ela a verdade, né? Que vai doer porque ela vai sentir de qualquer forma. Então não tem como escapar da verdade, né? Ela vai sentir de qualquer forma, mas você mostra que ela não tem uma saída, que a única solução pra dor dela, da dor de garganta, por ela estar doente, é aquilo, mas que você tá lá, que você vai abraçar. Então a mãe esclarece o que vai acontecer, ela orienta como o filho deve se comportar. Então, se você ficar calminho, vai doer menos. Se você ficar molinho, vai doer menos, né? Tenta não espernear pra não... Olha só, um despertador, gente. Como isso aconteceu? Parar. Se você, então ela orienta, ela fala, olha, vamos ficar bem tranquilinho, porque daí dói menos, né? Não esperneia para não machucar. Então ela orienta, ela não permite uma fuga no sentido de a gente não tem outra solução para sarar a gente precisa passar por isso. E por fim, né, o que fecha com chave de ouro, ela dá um afeto, ela dá o suporte, ela se mostra ali. Agora vamos viajar em outras possibilidades, porque eu sei que essa ficou num campo simples. Tem coisas na vida da criança, bom, a história, a vida, ela é complicada e complexa de mil formas, né? E quando a gente tem criança em casa, os acontecimentos vão acontecendo, tem mortes de parentes, dos avós, tem problemas financeiros, a criança passou por às vezes, por exemplo, a criança é adotada, né? Eu acho até legal a gente usar esse exemplo da adoção. Eu já vi casos assim, eu já li casos assim, inclusive eu já vi perto de mim um caso desse. Mas acontece mil coisas na vida que a criança, ela tá captando, né? Ela tá ali captando. Algumas vezes ela vem e ela pergunta. E aí na hora de responder, que é que as pernas bambeia sobre o que vai fazer. No caso da adoção, vamos pensar nesse caso extremo, mas vocês vão entender, eu acho que vocês vão conseguir até aplicar na vida de vocês. Por mais que vocês não tenham um filho adotivo, vamos imaginar a situação de que a criança ela foi adotada e aí tem todo aquele medo de contar. E ela chega uma fase, normalmente essa fase chega, não adianta, ela chega, porque a gente tá falando de inconsciente, ela sente, ela sabe, não dá pra ser enganado, sabe? Ela chega um momento que ela vai perguntar, ela vai ficar curiosa, ela vai querer entender. E se os pais tentarem disfarçar, não contar esse fato, não falar a verdade, ou, por exemplo, mesmo que não seja um caso de adoção, se ela não tem o pai presente e ela vai te perguntar onde está esse pai, né? O que aconteceu com o pai, quem é o pai dela, e aí você sabe, você que é a mãe, sabe que é uma história dolorida, que envolve sofrimento, que sofre angústia e você não quer jogar isso pra ela. Então, o raciocínio às vezes até mais rápido é tentar fugir ali do assunto ou falar alguma coisa, tipo, não, é que seu pai, né, ou não, você é nosso filho, enfim, né, a gente dá aquela escapada porque sabe que aquilo é um conteúdo doloroso, só que a criança, ela vai ainda ficar inquieta com isso. Ela vai ficar inquieta, ela vai crescer, ela vai ficar inquieta na adolescência, na fase adulta, porque a mente dela, gente, a mente é muito esperta, o inconsciente, ele sabe. A gente não depende só da linguagem verbal. Eu sei a minha história não só pelo que as pessoas me dizem, mas pelo que eu sinto, pelo que eu percebo, pelos movimentos que eu reparo, pelas coisas que eu vejo, entende? Vocês também são dessa forma. A nossa mente é muito mais astuta do que a gente pensa. Ela capta os sinais. Por mais que a gente não entenda o porquê, você tem alguns, vamos dizer assim, uns pressentimentos que você não sabe explicar de onde vem.
Mas você tem, porque a sua mente, o seu inconsciente, ele capta muitos sinais ao redor. Então a pessoa, a criança fica inquieta e acaba gerando mais sofrimento. Então a melhor indicação, com certeza, a psicologia indica você trazer a verdade para ela. Traz a verdade para ela e traz o teu amparo junto com isso. Conta realmente de fato quem é o pai, de onde ele veio, sabe? Por que ele sumiu? Às vezes você como mãe até sofreu muito com isso e você não quer reviver a história, né? Você não quer relembrar, você não quer mexer nisso, sabe? Mas é a história da criança. Gente, é a história dela. É a história dela. Ela faz parte dessa história. Ela não pode ser anulada da própria história, sabe? A gente não pode tirar ela da própria história. A gente precisa permitir que ela entenda a própria história. O que chega de adulto dentro de consultório psicológico, porque não entende a própria história, porque não permitiram que entendesse a própria história, porque, né, foi boicotado de situações que eram dolorosas, mas que ele precisava ter passado, vocês não têm ideia, sabe? Até de luto. Da pessoa, de você poupar a criança de passar pelo luto, os avós morreram, alguém morreu e você tenta disfarçar, você tenta tirá-la de cena, você tenta dar uma amenizada e aquilo fica em aberto para ela a vida toda e chega na fase adulta, ela tem que enfrentar aquilo, né? Aí que os psicólogos estão aí, o nosso consultório enche com esse tipo de coisa, com momentos lá no início da vida, lá na infância que ficou em aberto, que não teve sentido, que ficou sem explicação. De onde vem o sofrimento? O sofrimento vem da falta de sentido. Quando a gente não entende, quando a gente não atribui um sentido, um significado, quando a gente não consegue encaixar aquele acontecimento na nossa história, a angústia vem, mas vem com força, vem com os dois pés no peito, sabe? Então, assim, tanto é que na terapia, o que a terapia faz? Ela procura te dar um sentido. Ela tenta te ajudar a costurar os acontecimentos na sua história. Quando você entende o que aconteceu com você, qual é a sua história, o que aconteceu de verdade, quando você descobre as verdades, por mais dolorosas que elas sejam, vem um alívio com isso. Porque você entende, porque tira um buraco do peito, sabe? Então, assim, isso é realmente muito sério e profundo. Eu sei que para o adulto é difícil abordar as verdades com a criança, as dores com a criança, mas ela precisa lidar com aquilo e a gente ensina muito através da dor. Ele tem até um exemplo simplesinho aqui que eu achei bem legal, que ele falou sobre lidar com a dor. Deixa eu pegar aqui para vocês. Olha só. O que fazer de fato com a criança quando ela se machuca, acontece alguma coisa, né? Não é possível evitar todos os perigos, evitar todas as dores. Muitas vezes os acidentes e acontecimentos vão acontecer, né? É a história, a nossa história, é a vida. A vida, ela é carregada disso. O papel dos pais é minimizar alguns perigos, mas não de fato evitá-los, cortá-los, né? Retirar, né? O melhor procedimento é dar à criança um bom modelo de como ela lida com o acidente, com a dor. Nesse caso aqui, ele tá falando de um acidente da criança, de quando ela cai, se machuca, rala o joelho, mas puxa um pouco esse raciocínio para coisas também mais graves, né, onde envolve uma dor. Então, o melhor procedimento é dar à criança um bom modelo de como ela pode lidar com aquilo, baseado muito nessa verdade, sabe? O seu apoio é, assim, 90%, sabe? Dói. Mas a criança, ela sabe que ela tem você, ela sabe que ela tem um suporte. Isso é, gente, meio caminho andado. Mais uma vez, dando exemplo de terapia, as pessoas vêm para terapia para buscar um suporte. Elas enfrentam a dor, só que na terapia elas têm um suporte para enfrentar a dor. E isso é assim, nossa, um alívio enorme. Então, tudo bem a criança lidar com a dor, com os acontecimentos da vida dela, mas desde que ela tenha o seu suporte. E isso não custa nada, sabe? Assim,
é muito só não você demonstrar o amparo, né, e tudo mais. Aí ele vai falar um exemplo aqui, por exemplo, quando ela se machuca, né, vamos imaginar aqui, ajude a criança a se levantar. Então, digamos que ela sofreu um acidente, ajude a criança a se levantar, pergunte para ela aonde dói, diga o que você vai fazer com clareza e honestamente. Vou lavar o seu dodói, eu vou lavar o seu dodói, vai doer, mas você consegue aguentar. Então, olha só, que legal essa frase. Tipo assim, vai doer, mas você consegue aguentar. Você dá conta, né? Tipo assim, você gera uma autoconfiança na criança pra ela entender que também ela é forte. Que você tá lá com ela. Claro, a gente não tá falando de pedir pra criança engolir o choro. Não é pra chorar, não é pra sofrer, não é nada disso, por favor. Né? A gente sabe que a gente precisa ter a liberdade de chorar e de sofrer. Mas nesse caso, muito interessante falar, ó, eu vou lavar o seu dodói, vai doer, mas você consegue aguentar. Vamos até o hospital, pro médico, ver o que a gente precisa fazer para curar. Aí ele dá até um adendo aqui, ele adiciona uma informação dizendo: reações exaltadas e exageradas assustam a criança e não ensinam como lidar com os problemas. Até nas situações dolorosas é possível ensinar a criança comportamentos adequados para reduzir o dano e desenvolver autoconfiança nela. Então, os momentos de dor e sofrimento, eu até imagino assim, nossa, gente, pensa só, assim, a gente ensina, normalmente a gente educa as crianças muito em momentos positivos, né? Em momentos de alegria, de felicidade. E claro que fundamental. Mas pensem na vida de vocês. Qual é o momento que você mais precisa de um auxílio, assim? É no momento doloroso, né? É nos problemas. Então, quando você pega situações dolorosas e exatamente nesse momento você aproveita para ajudar e ensinar a criança a lidar com a própria dor, sabe, da forma mais transparente possível, honesta possível, ensinar para ela como lida com as dores, meu Deus, ela carrega isso para a vida, sabe? A gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias dores e muito da nossa dificuldade em encarar a nossa dor, lidar com a nossa dor, lidar com as verdades da vida, as verdades duras da vida, é porque lá no início, quando a gente era criança, a gente não teve muito esse ensinamento, percebe? Ninguém ensinou pra gente como a gente devia lidar com a dor. A gente tem algumas falhas nisso, assim, porque os pais normalmente têm medo de ensinar a lidar com a dor. Eles preferem, por medo, por receio, por não saber como fazer, eles preferem circular a dor e nem deixar a criança entrar em contato com isso. Mas se, por exemplo, né, você pensando, você atual hoje como adulto, se você lá no início tivesse tido alguém que te ensinou a lidar com a dor, imagina como isso dá uma diferença de vida enorme, né? Então, eu acho isso muito valioso e acho que a gente... contra o senso comum, as pessoas normalmente não sabem exatamente como lidar nessas situações, né? Bom, pessoal, meninas, era isso que eu queria trazer para vocês, mais essa mensagem. Espero que tenha trazido mais clareza, tá? Para inúmeras situações. Tragam muitos da verdade, sejam honestos com a criança. Mas olha, uma coisa muito, muito, muito importante que eu vou falar agora, muito importante mesmo. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast essa semana sobre psicólogas também na área infantil. Elas falaram que eu acho isso sensacional, é muito importante. A gente, quando vai explicar algo para a criança, tem que ter uma cautela sobre para a gente não descarregar nela. Qual é a diferença? Quando a criança ela vem, ela quer entender algo, quer perguntar, a gente, no momento, na hora que a gente vai conversar com a criança, a gente tem que colocar na cabeça que ali o principal é a criança. Então você vai falar com jeitinho.
Percebe? Você vai falar com jeitinho, você vai ser muito verdadeira, mas dando todo esse amparo, falando, né, de uma forma que ajude a criança, porque o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, você tá cansada, você, né, você é humana, ninguém aqui é super-herói, né, ninguém aqui é super-herói que dá conta de tudo, tem momento que a gente tá extremamente cansado e acumulado. Quando o filho vem com aquela demanda e quer que a gente explique algo, normalmente aquilo que a gente vai explicar para ele é algo que dói na gente, é algo que mexe na gente, é algo que nem a gente consegue lidar. Então a probabilidade de eu ir falar com a criança e acabar descarregando um pouco nela não é tão difícil, acontece. Por quê? Porque dói em mim também, né? Dói em mim também, eu tô sentindo também. Então, por exemplo, se você teve muita dificuldade com o seu marido ou com o pai da criança, né? E teve muito sofrimento envolvido nisso, imagina quão difícil é conseguir explicar para a criança de uma forma tranquila. É muito difícil porque dói em você. O que a gente tem que tomar cuidado é só não olhar para a criança e descarregar nela a sua dor, assim, no sentido de tipo, seu pai é um desgraçado e tal, nunca confia em homens, homem não presta, né? Assim, aí você descarregou um pouco da sua história, da sua dor e da sua vivência, e aí, bom, aí a gente entra aí em outros problemas, né, que complica muito a cabeça da criança. Por mais que tenha sido sofrido para você, na hora que você for passar as informações, pense muito nisso, em transmitir para a criança só aquilo que ajude ela e tomar um pouco cuidado com isso, né? Por mais que eu sei que às vezes o homem, né, ou a situação que aconteceu pode ter sido realmente péssima, mas só tenha essa cautela na hora de transmitir a informação para você não descarregar e falar, não sei o que, foi horrível, não presta, tal, ou até se a gente for entrar na área do assunto financeiro, né? Tá sem dinheiro. Você vai ser honesto com a criança, você vai falar, olha, gente, né, crianças, a gente não tá bem financeiramente, a gente não tá podendo comprar as coisas, a gente não tá podendo ficar comprando doce, a gente não tá podendo. Você tá falando com muito amor, você tá falando para ajudar eles a entenderem a situação, para facilitar, para que eles cooperem com você. Mas você não chega na criança e fala assim, não tem dinheiro, a vida, nossa, tá terrível, nossa, não dá, esse país tá péssimo, a economia, a política, pá. Você percebe que daí, quando a gente faz isso, a gente já tá colocando demais, porque ela tá no mundo infantil dela. Né? Ela ainda não tá no nosso nível adulto de entender de política, problema financeiro, problema de casamento, traição, não sei o que, nananana, sabe? Aí a gente já tá colocando demais, mais do que ela dá conta e do que ela merece, né, absorver naquele momento. Então só tenham essa cautela, que dói na gente, a gente descarrega muitas vezes, mas é algo que, gente, a gente vai aprendendo, vai conseguindo, e quando a gente falha, porque falha, né? Quando a gente falha, dá uma extrapoladinha, 5 minutinhos, você puxa o filho de volta e fala, olha, desculpa mãe, eu tava cansada, eu tava um pouco estressada e acabei, né, muito ali mal do seu pai e tal, mas, né, aí você não mente, mas você mostra pra ela muita humildade de poder voltar atrás, de uma forma muito amorosa aí, né, pessoal? Mas é isso, gente. Espero que vocês, né, tenham aproveitado bem o assunto de hoje, que é muito embasado. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!